esse Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. João contemplou essa visão e ele disse: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenham contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Isso tem igreja em nosso meio hoje em dia? Vamos ser hipócritas se falar que não tem. Hoje, infelizmente, muitas igrejas estão abrindo as portas para muitas coisas. Muitas igrejas estão abrindo a porta para a prostituição, porque prostituição em igreja não é somente aquela mulher que nós vemos fazendo programa na rua, não. Prostituição é você ter um ato sexual fora do casamento, é você ter um ato sexual sem ser casado. O jovem que fornifica, né, que chama, que faz prostituição, estão se prostituindo. E isso aí a igreja de Tiatira não corrigia, deixava. A Bíblia diz aqui que até eles ensinavam, dava um ensinamento que Jezabel, a profetisa, estava dando. Ou seja, uma mulher que não tinha comunhão com Deus, uma mulher que não tinha sua vida na presença de Deus, estava ensinando o povo de Deus a como se comportar. E esse ensinamento foi totalmente errado, porque está tudo fora dos mandamentos do Senhor. E hoje em dia não é diferente. A pessoa vem, acaba um casamento hoje, amanhã já está de novo. A pessoa pode até fazer isso, mas ela não participa da obra de Deus. Ela não pode participar, não pode cantar nas irmãs, não pode cantar nos jovens, não pode participar da ceia, porque se nós formos ver biblicamente, ela está andando em prostituição. Agora, o que a igreja não pode é deixar isso acontecer e fechar os olhos, como o povo de Tiatira fazia. Não corrigia, não dava ali o ensinamento que a pessoa tinha que sair daquelas condições para poder ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós vemos muitas igrejas dessa forma. É casal que apenas mora junto, dirigindo até a igreja. Infelizmente, igreja, essa é uma realidade. Já aconteceu, eu conheço um casal que eles passaram um pouco de tempo aqui conosco, e a irmã falou que precisava de participar da ceia, precisava de cantar com as irmãs, e o Espírito Santo de Deus tocou meu coração e falou: pergunta se eles são casados. E eu perguntei, e ela falou: não somos. Eu falei: não, sinto muito, não podemos permitir que a irmã participe da obra de Deus desta maneira, porque eu vou estar atrapalhando a vida espiritual da irmã e vou estar também atrapalhando a vida espiritual da igreja. É como uma laranja estragada no meio das outras igrejas. Se a gente não corrigir o erro dentro da igreja de Cristo, vai contaminando os demais, e quando nós formos abrir os olhos, pode ser tarde demais. E a igreja, eles não ficaram muito tempo conosco, e logo depois eu recebi a notícia que eles estão dirigindo uma igreja, entendeu? E da forma ainda errônea a igreja, amaziada, apenas mora junto. Hoje em dia parece que é uma moda. Não, vamos primeiro morar junto, para depois, se der certo, a gente casa. Não tem como dar certo a igreja, principalmente para quem serve a Deus. Lá no tempo da perdição, no tempo do erro, como foi na minha vida, o Senhor ainda usou da misericórdia. Eu e o missionário da graça, primeiro nós fomos morar junto para depois casar, mas nós não éramos conhecedor da palavra de Deus. E quando nós começamos a ir para a igreja, a primeira instrução que eu me lembro até hoje, o pastor Roberto Costa me disse, foi: vocês precisam se casar.
Ainda perguntou para mim: tem alguma coisa que impeça o casamento de vocês? Eu falei: não. Perguntou para a Graça, a irmã Maria, que ele chamava a irmã Maria: tem alguma coisa que impeça o casamento de vocês? Ela falou: não. Falou: então marque o casamento, se casem para vocês serem batizados e depois começar a fazer a obra do Senhor. E hoje a igreja, infelizmente, tem lugar aí que está uma bagunça terrível. Pessoa não é casada e está dirigindo jovens. Pessoa não é casada e está até dirigindo igreja. Pessoa não é casada e está morando só junto, está ali conduzindo crianças, está conduzindo as irmãs, está conduzindo até mesmo a igreja de Cristo. E isso não pode, igreja, porque estão em um ato de prostituição perante a palavra de Deus. E aí, quando nós toleramos a prostituição dentro da casa de Deus, o Senhor vai olhar para o anjo da igreja e vai falar: tenho contra ti, porém, isto, que tu tens tolerado o ensinamento de Jezabel. E quantas Jezabel hoje não tem por aí pelas igrejas? Quantas não estão aí ensinando de forma errônea, de forma errada, e muitas vezes o anjo da igreja não tem força para corrigir. Muitas vezes o anjo da igreja também não corrige, porque também não tem a vida 100% no altar do Senhor. Porque quando a pessoa deve, ela tem medo de cobrar uma outra, porque ela também não tem a vida, tá? Então a igreja devemos tomar muito cuidado com isso. Não é de Deus, é deles. É eles quem dita a regra, é eles quem acha que tem que fazer o que não tem, é eles que impõem o andamento daquilo que é para ser feito dentro da igreja, e é ele que quer mandar em tudo, e muitas vezes não corrige aquilo que a Bíblia determina para que temos que corrigir. A Bíblia, ela é para a nossa vida um manual de instrução, igreja. Então tudo aquilo aqui na igreja, nós não temos costumes do homem. A nossa doutrina é bíblica, é aquilo que a Bíblia proíbe, é aquilo que a Bíblia não permite. Eu não vou colocar na igreja aquilo que eu acho que a igreja não deve fazer, não. É aquilo que a Bíblia determina para que a igreja não faça, porque na Bíblia não tem achismo, na Bíblia tem determinação, e quando existe uma determinação tem que haver uma obediência. E quando não tem essa obediência, eu estou longe de fazer a vontade do Senhor, porque sem obediência eu não consigo fazer a obra de Deus. Enquanto eu estiver fazendo a minha determinação, o que eu quero ser feito na minha vida, igreja, vai ser difícil eu receber algo do Senhor. Mas quando nós, como nós sempre oramos, que nós devemos negar a si mesmo, como a Bíblia nos orienta, e quando nós conseguimos ou tentamos negar a si mesmo, aí sim nós somos cheios da presença de Deus. Por isso que ele sempre fala: tenho contra ti, ou seja, isso que você está fazendo, não continue fazendo, mas sim faça aquilo que Deus determinar para a nossa vida. Quinta carta, a igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que horas virei sobre ti. Amém, igreja? Olha que coisa terrível que Deus fala da igreja de Sardes. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Imagine um anjo da igreja, um pastor, ouvir isso de Deus. É uma coisa triste, igreja, mas é uma coisa
que o Senhor falou para a edificação daqueles que estavam ali dentro, realmente buscando a presença de Deus. Vamos pegar um exemplo na minha vida. Se os irmãos souberem, um exemplo só, viu, igreja, que isso nunca vai acontecer em nome de Jesus. Mas se os irmãos souberem que eu adulterei, que eu traí minha esposa, e os irmãos permanecerem aqui, os irmãos estão concordando com o meu erro. Agora, se os irmãos virem e permanecer sem falar nada, agora se os irmãos virem tentar me corrigir, tentar ali fazer uma reunião, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, e aí os irmãos estão indo perante a palavra de Deus, estão corrigindo o erro dentro da igreja. Mas o pastor é o anjo da igreja, mas não importa. O anjo da igreja também é sujeito a erro, e quando ele erra, ele tem que ser corrigido. Agora, se eu aceitar a correção, me arrepender e voltar atrás, amém. Agora, se eu continuar da mesma forma, e os irmãos continuar na igreja, infelizmente os irmãos vão estar compactuando com o meu erro. E era isso que estava acontecendo. E muitas vezes é isso que acontece, igreja. Sabe por quê? Nós vamos ver que todas as cartas ele termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ouvindo essa palavra, e olhando as igrejas hoje, as igrejas estão vazias, as igrejas, muita gente saiu, e saíram não somente da igreja, mas saíram da presença de Deus. Porque tem gente que sai da igreja, mas vai congregar em outro ministério, em outra igreja, então não saiu da presença de Deus. Mas tem gente que sai realmente da presença do Senhor. E essas pessoas que saem da presença de Deus, eu tenho no meu coração, na minha mente, a convicção é de que eles não ouviram o que Deus falou. Porque quem tem ouvido e ouve o que Deus diz às igrejas, ele vai tentar se corrigir, ele vai tentar se policiar, e ele vai se manter na presença do Senhor. E é por isso que hoje tem muitas pessoas distantes da presença de Deus. É porque não ouviram o que o Espírito disse dentro da igreja. E a igreja, quando nós até ouvimos, mas não colocamos em prática, nós padecemos, sofremos, voltamos à instância, não vamos nem dizer zero, mas voltamos a uma situação pior do que quando nós conhecemos a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, vem um valente e tira o outro valente que habitava em nossas vidas. E esse valente, que é o Espírito Santo de Deus, ele faz morada no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós saímos da presença de Deus, quando esse valente se retira, vem aquele outro que habitava antes, porque ele fica ao nosso derredor apenas esperando uma brecha. E a Bíblia diz que quando ele vem, ele não vem sozinho, ele vem carregado com mais 7, e acompanhado com mais 7. E é por isso que a nossa instância, quando nós saímos da presença de Deus, a nossa situação se torna pior do que quando nós chegamos. Por isso, igreja, que hoje é difícil uma pessoa que servia, que era lá do mundo, veio para a presença de Deus e depois voltou para o mundo, se torna um pouco mais difícil de ela voltar, porque a luta é maior ainda. Mas em nome de Jesus, essa luta, se ela tiver Deus no coração, ela vai vencer e vai voltar para a presença de Deus. Amém? Vamos falar agora dessa igreja, a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Que coisa linda, né, igreja? Deus falava para a igreja, para o seu povo: eis que diante de vós coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Imagine Deus chegar assim para o diácono João: eis que diante de ti
coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Chegar para a irmã Joana, falar da mesma forma. Chegar para a irmã Genara, para a missionária Graça, para a minha vida. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e essa porta que eu abri, ninguém pode fechar. Olha que coisa linda, igreja. Mas sabe por quê? Porque essa igreja não era uma igreja rica, não era uma igreja formosa, não era um templo maravilhoso fisicamente, mas era o melhor templo que existia naquela época, porque estava ali a presença de Deus. E onde a presença de Deus habita, não há falta de nada para a nossa vida, porque aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele vai acrescentar. A igreja de Filadélfia é uma igreja fiel que guardava a palavra de Cristo e não negava. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistindo à conformação e às tendências malignas das demais igrejas e perseverando na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho. Ou seja, era uma igreja que não olhava para A, não olhava para B, não olhava para as outras igrejas, mas olhava sim somente para a palavra do Senhor. E essa palavra eles procuravam colocar em prática no seu dia a dia. Por isso que Filadélfia significa amor fraternal, porque Deus amou essa igreja, porque veio toda a tribulação sobre essa igreja e ela permaneceu fiel com Cristo. Mas só que Cristo alertava: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, igreja, não vamos achar que nós estamos fazendo a palavra, estamos fazendo a vontade de Deus. Não vamos deixar nos enganar, porque hoje eu estou na posição de obediência. Hoje eu estou numa posição que eu estou no meu auge espiritual. Eu estou numa posição onde eu tenho uma comunhão com Deus muito grande, muito forte. E não vamos deixar isso nos enganar, igreja, que nós não precisamos mais nada não. Nós temos que fazer com que essa comunhão venha se aumentando a cada dia mais. Temos que fazer com que essa aproximação de Deus nunca venha se afastar da nossa vida, porque a Bíblia diz que não, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, temos que guardar o que nós temos para que ninguém roube a nossa coroa. Se eu tenho a presença de Deus, aí nesse momento eu posso ser egoísta sim, porque eu tenho que querer mais e mais, a cada dia mais, a presença do Senhor na minha vida. É o único momento que nós podemos ser egoísta, é de querer, não querer só para nós, mas querer mais. É a presença do Senhor a cada dia. Por isso que a Bíblia fala: guarda o que tem. Ou seja, guarda a tua fé, guarda a tua obediência, guarda a tua vocação em fazer a obra do Senhor, guarda essa vontade de estar na presença de Deus, guarda o desejo do seu coração somente para a vontade do Senhor, e aí sim nós vamos continuar sendo abençoados por Deus e continuar a igreja com a certeza de que quando Cristo voltar, nós vamos subir para o céu. Então, dessas 6 igrejas que nós falamos até agora, se for para pegar uma igreja de exemplo para a nossa vida, devemos pegar a igreja de Filadélfia. Então, eu quero ser a igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia foi uma igreja que agradou o coração de Deus. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que vivia a palavra do Senhor, era uma igreja que não olhava para as outras igrejas se estavam fazendo certo ou não, e eu tenho certeza, era uma igreja que orava pelas outras, para que Deus viesse tirar as escamas dos olhos dele. E muitas vezes hoje nós somos diferentes. Quando nós olhamos uma igreja que está totalmente diferente do que manda a palavra de Deus, não diferente da nossa doutrina, mas diferente da palavra de Deus, muitas vezes nós queremos criticar, muitas vezes nós queremos apontar, muitas vezes nós queremos falar: faz tudo isso,
E o pior, igreja, que realmente isso é uma verdade. E a igreja é cheia. Por quê? Lembra da porta estreita? Porta larga é aquela que conduz o caminho da perdição. Então, se nós formos tirar tudo aquilo que a Bíblia manda nós tirar da nossa vida, se eu for tirar da igreja, ou seja, está ligado? Pode vir fazer a obra de Deus. Ah, você namora homem? Pode vir fazer a obra de Deus. Tem nada não. Pode ter certeza que estaria cheia a igreja. Não vamos dizer cheia, mas estaria inchada. Porque a igreja que não tem correção, ela não tem crescimento espiritual. Agora, a igreja que tem correção, muitas vezes ela não tem um crescimento de pessoas, porque nem todo mundo quer sair do pecado. Porque não vamos ser hipócritas de falar que o pecado não é gostoso, mas o caminho que ele conduz é um caminho de perdição. E se Cristo voltar, nós tivermos esse caminho de perdição, nós vamos perder a salvação da nossa alma. Isso é bem claro, igreja. Agora, você quer receber a salvação da tua alma? Vamos sair do pecado. Vamos tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor da nossa vida. Amém? 7ª carta à igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem as frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque é mornos e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que há um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Aí vem: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois ser zeloso e arrependente. Amém, igreja? Essa palavra aqui nos chama a atenção. Essa igreja estava prestes a ser vomitada, estava prestes a ser jogada fora, diante da presença do Senhor, porque não era nem uma igreja nem fria e nem quente. Era aquela igreja que ficava em cima do muro. Tinha hora que estava fazendo a vontade de Deus, tinha hora que estava fazendo a vontade da carne. Era uma igreja que não tinha uma direção correta. Era uma igreja que não tinha uma estrutura, vamos dizer assim. Mas o interessante é que Deus fala assim: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Mesmo a igreja estando errada, o amor de Deus estava sobre a vida deles. Porque Deus ama o pecador. O que Deus abomina é o pecado. E quando o pecador se arrepende dos seus pecados, ele é aceito por Deus. Então Deus está falando assim: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, Deus falando: sai desta vida, sai desta maneira de viver. Não faça mais isso para você. Seja uma pessoa zelosa, seja uma pessoa cuidadosa. Meu filho, isso está te fazendo mal. Não deixe isso acrescentar mais no seu coração. Para com isso, arrepende-te e vem para a minha presença. Era isso que Deus estava falando para o povo da igreja de Laodiceia. E hoje tem igreja de Laodiceia sobre essa terra. Tem pessoas como a igreja de Laodiceia. Existem pessoas que querem estar na presença de Deus, mas também tem pessoas que querem estar fazendo o costume mundano. Igreja hoje em dia, infelizmente, virou moda. Até mesmo tatuagem, igreja. Pastores fazendo tatuagem, exibindo as suas tatuagens. Quando olho para isso, eu vejo a igreja de Laodiceia. Tem um bom conhecimento da palavra do Senhor, sim. Tem um bom estudo da palavra de Deus, sim. Tem um bom estudo, ensina bem a palavra do Senhor, mas não vive ela fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus.
Não adianta eu ter um bom estudo, não adianta eu dar um bom ensino, sendo que eu não cumpro aquilo e não faço aquilo que eu estou ensinando. Teve um pastor aí, não vamos citar o nome porque não convém, mas quando, não sei se foi quando o filho dele morreu, ou quando ficou doente, vamos supor que o pastor João pega e faz a tatuagem do Guilherme no peito dele. Pode ter certeza, igreja, que muitos vão querer fazer, porque fazer o certo existe uma barreira, existe uma luta. Agora, quando é o errado, essa luta não existe, é mais fácil. A pessoa parece ter um livre acesso para fazer as coisas erradas, e parece não, isso é um livre acesso, porque não existe uma luta espiritual, não existe uma guerra para as coisas erradas, mas quando é para as coisas certas, quando é para eu obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza que é uma batalha tremenda. Por isso que se torna um pouco mais difícil ser obediente à palavra de Deus do que fazer as coisas erradas. Por isso que, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que diz que as coisas que ele quer fazer, ele não consegue, mas as coisas que ele não quer, ele faz. Ou seja, a obediência que eu quero ter, eu não consigo, mas desobedecer, eu consigo.